Estamos desejando um excelente dia a todos, a graça e a paz de Cristo a todos os senhores e senhoras. Estamos convidando a todos os nossos amigos internautas, os nossos amigos que gostam de acompanhar os nossos estudos, sempre na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, a partir das 19 horas. O programa Despertar para o Saber em Cristo está disponibilizando aí nos últimos dias uma série especial que fala sobre os frutos do Espírito. Aí vamos ver amanhã, a partir das 19 horas, a gente vai ver o quinto fruto do Espírito, que é a benignidade. Você vai saber aí, você vai ficar ciente do que é benignidade. E a gente está convidando todos vocês para acompanhar junto conosco o estudo e se edificar junto conosco nesse estudo maravilhoso. A partir de amanhã, a partir das 19 horas, no sábado, a partir das 19 horas, acompanhar no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone e no seu... Muitas pessoas aí só trabalham até sexta-feira. Aí vamos ver no sábado aí à noite aí, se tiver disponível aí, vamos participar junto conosco desse estudo maravilhoso e edificante para a sua vida. Aí a gente vai falar aqui alguns tópicos aqui, eu já vou abordar aqui para você ficar ciente. A gente vai abordar aí sobre a importância da Bíblia, além do nosso estudo que fala sobre a benignidade. A gente vai abordar aí, fazer uma reflexão primeiramente para você. No início do nosso estudo, a gente vai mostrar as facilidades que tem aí de você adquirir a sua Bíblia, de você ter a sua Bíblia, e você que tem a sua Bíblia. Aí nós estamos falando assim porque a importância de você botar em dia, você começar a ler a sua Bíblia. E você sabia que você pode baixar aí a sua Bíblia no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Hoje em dia tem programas de recursos aí atualizadíssimos que você baixa no seu computador, baixa no seu tablet, e é a mesma Bíblia manual, só que você vai ler virtualmente, né? No seu computador, no seu celular. E pensa aí, você tendo no seu celular, onde você chegar a Bíblia. Eu tenho no meu celular, onde eu chego e eu abro a Bíblia e leio. Tenho também um programa, é como se fosse um despertador. De hora em hora, esse programa me disponibiliza um versículo, um capítulo da Bíblia. E de hora em hora eu tô atento. É como se fosse um despertador. Ele desperta e já manda um capítulo da Bíblia. E durante o dia vários capítulos eu leio só desse jeito, não precisa nem eu abrir o despertador. É como se fosse um dispositivo automático. Já manda para o meu celular um versículo, um capítulo. Eu passo o dia todo lendo a Bíblia no meu celular. E você pode baixar esses aplicativos aí, né, são gratuitos no seu smartphone, no seu telefone celular, no seu computador. Também temos muita gente tem a Bíblia praticamente na sala de jantar. Tem gente que tem a estante, tem uma Bíblia também linda, bonita, maravilhosa. E você pode ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia constantemente. E eu fico pensando assim, já pensou se tivesse um avivamento a nível mundial, onde as pessoas começassem a ler novamente a Bíblia? Se tiver, vamos dizer assim, se tivesse um grupo de estudo aí, como se fosse um grupo de estudo para ler a Bíblia para as pessoas doentes nos hospitais. Pensa aí como seria maravilhoso e edificador, porque a Bíblia ela restaura. A Bíblia ela restaura, ela levanta a pessoa. Muitas das doenças hoje na carne, elas são doenças do cansaço, do corre-corre da vida. E a Bíblia ela tem essa força. Quando você expõe a palavra de Deus, ela
levanta, muitas das pessoas são curadas por simplesmente uma palavra que está na Bíblia, um versículo que está na Bíblia, um capítulo que está na Bíblia. Ela tem o poder de levantar o espírito da pessoa, a alma da pessoa, e a pessoa se tornar praticamente curada. Tem a medicina natural, que temos aqui acompanhar a medicação natural, da medicação dos médicos, medicado receitado pelos médicos, mas tem a medicação espiritual também, que é a Bíblia. A Bíblia é um remédio, é um remédio. A Bíblia também é um hospital, um ponto-socorro, é um atendimento, é algo sagrado que vem de Deus para o nosso coração, o nosso espírito. Uma simples palavra, ela cura a nossa alma, as feridas da nossa alma. E você pode ler a sua Bíblia. Quantas milhares de pessoas no mundo tem uma Bíblia na estante, tem uma Bíblia na sala, tem pessoas que têm Bíblia, existe casas que tem essas mesas de jantar grande, em cima tem uma Bíblia sagrada, mas não abre. Mas eu vou falar para você hoje a importância, e vamos revelar a importância também no nosso estudo de amanhã, de você ler a Bíblia constantemente. E muitas pessoas hoje, eu falo na Amplitude Cristã, as pessoas só se alimentam da explanação das mensagens que o pastor expõe lá no altar da igreja. Mas você tem que fazer a sua parte também. Você em casa tem que ler a Bíblia. A Bíblia é o maior mandamento de direção para o ser humano, para nós seres humanos. Aí vamos falar quais são os benefícios que existem na leitura constante da palavra. Pensa aí se esse tema aqui, leitura da palavra de Deus, se começasse isso, um mutirão desse de leitura da palavra de Deus, um projeto de amplitude grande, tanto no Brasil e no mundo, onde as escolas, os jovens, os adolescentes começassem mais a ler a Bíblia, estudar mais a Bíblia junto com os professores, nas universidades, nas escolas municipais, estaduais. Pensa aí que maravilha seria a questão do conhecimento que ia ter para esses garotos, essas meninas do futuro, porque a Bíblia ela traz grandes segredos, ela revela grandes segredos para a questão da vida pessoal, tanto a vida espiritual como a vida pessoal. Norteia a pessoa, o norte, ela dá um norte de direção para a pessoa ter sucesso na vida. E hoje o mundo fala muito em prosperidade. Muitos procuram as igrejas, muitos procuram templos religiosos para ouvir explanação referente à prosperidade. A prosperidade também, ela está na Bíblia. Ela está na Bíblia, a transformação, só que é diferente, né? Que as pessoas hoje pregam de maneira diferente. Mas dentro da palavra de Deus está a transformação de vida, que fala que é a transformação familiar, a transformação pessoal, a transformação econômica. E dentro do estudo da palavra, dentro da mensagem da palavra de Deus, está essa transformação econômica, transformação. A pessoa que lê a Bíblia, ela pode até passar por dificuldades pessoais, ela pode passar por lutas familiares, ela pode passar por lutas econômicas, mas ela passa diferente, ela tem um autodomínio, um autocontrole na vida dela. Jamais ela vai adoecer, jamais ela vai perder o controle, porque ela sabe que Deus está no controle de tudo da nossa vida. E essa é a diferença para a pessoa que lê a palavra de Deus e confia. A gente vai relatar os benefícios que tem em você pegar a sua Bíblia e separar alguns minutos da sua vida, do seu momento, do dia a dia, para se fortalecer na Bíblia. Quantas e milhares de pessoas no mundo têm uma Bíblia e não abre ela, e não lê? Pensa aí.
E se esse movimento tomasse uma proporção grande, ler a Bíblia nas universidades, os universitários, os jovens nos colégios estaduais, os jovens nas escolas municipais, aonde você tivesse, se tivesse alguém lendo a Bíblia, seria uma maravilha, uma edificação total e seria um crescimento para toda a sociedade. Aí a gente vai falar sobre o ponto 1, que fala sobre adquirir crescimento espiritual. Você só vai adquirir conhecimento espiritual, não é só esperando lá na igreja pelo pastor ler e fazer o sermão dele. Você tem que fazer a sua parte também, ler também a Bíblia em casa, crescer espiritualmente. Eu nunca esperei pelo pastor lá da igreja. Eu passei um determinado tempo de, vamos dizer assim, até 10 anos, eu esperava o pastor pregar e me ensinar para me aprender. Aí depois eu caí em si, eu digo, eu tenho que aprender mais a Bíblia, eu tenho que aprender mais a palavra de Deus. E a gente eu e a minha esposa, a gente tá caminhando quase 30 anos, mas depois de 10 anos que eu vamos dizer assim, comecei a me converter totalmente, porque a conversão ela é paulatina, dia a dia. Se você pensa que vai para a igreja e vai se tornar um cristão logo, rapidamente, assim, do dia para a noite, não é assim não. Ela é paulatinamente, dia a dia, de acordo com a sua entrega também. E cada vez mais que você vai lendo a Bíblia, você vai se fortalecendo, vai crescendo e vai buscando mais maturidade na fé para a sua vida e uma transformação. Essa transformação ela só vem com o tempo. Transformação pessoal, familiar, econômica. Deus, esses projetos aí, eles vêm com o tempo na nossa vida, de acordo com o nosso crescimento espiritual. E a gente vai falar sobre esse crescimento. Aí tem tanta coisa bacana para a gente aprender dentro desse fortalecimento e adquirir fortalecimento espiritual. A gente vai ver todos os pontos. A gente vai ver também sobre a intimidade. Você tem que buscar mais intimidade. Quando você está lendo a Bíblia, você está buscando mais intimidade com Deus. Você passa a conhecer mais a Deus e a sua vontade para a sua vida. É importantíssimo a leitura na nossa vida diariamente. Aí 3, adquirir mais direção e sabedoria para cuidar de toda a sua vida. Muitas pessoas hoje procuram cursos específicos de organização, como organizar minha família, como organizar minha vida, como se organizar, como se tornar minha vida mais organizável. Mas se a gente lê a Bíblia, todos esses conhecimentos eles estão dentro da palavra de Deus. Se você passar a caminhar e você passar a ler mais a Bíblia, buscar uma intimidade com Deus, saber a vontade de Deus para a sua vida, você vai adquirir essa sabedoria de vida para a sua vida. Outro ponto, fortalecimento contra o pecado. Outro ponto importantíssimo que temos que ler a Bíblia. Milhares de pessoas hoje estão ausentes das nossas igrejas cristãs, tanto no Brasil e no mundo. Nos últimos anos, a questão do conhecimento, a leitura, as pessoas deixaram de ler a palavra de Deus e foram pegas de surpresa com relação ao pecado. O pecado entrou na vida das pessoas, destruiu, porque o pecado quando entra, ele arrasa, deixa a pessoa arrasada, destrói tudo. Inclusive a pessoa fica totalmente arrasada, destruída. A Bíblia fala também que muitas das vezes quando o pecado não destrói a gente, ele deixa a gente totalmente arrasado. Outro ponto, aí a gente vai ver como se livrar e como se proteger desse pecado que está nos dias atuais, rondando a vida não só dos cristãos, mas de todas as pessoas que têm arrasado, destruído diversas famílias no mundo,
destruição na amplitude familiar e outra situação também, outras situações, outras instâncias, mas o que é mais arrasante é o pecado quando entra na instância da família, que arrasa as famílias, os filhos, destrói a família por completo. Aí a gente vai ver aí como se fortalecer mais para a questão desse fortalecimento contra o pecado, mas de antemão é a leitura diária, momentânea, dia a dia, o nosso tempo para com Deus que nos torna forte para esse pecado. Outro ponto, 5, a leitura da palavra de Deus nos traz a paz e o consolo em meio às nossas crises de ansiosidade da vida atual. Esse ponto aqui é um dos pontos mais importantes. Milhares de pessoas têm adoecido no mundo, a questão da ansiosidade, a questão depressiva. E você sabia que você tirar um minuto da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, você vai se fortalecer, você vai ficar com a sua saúde mais fortalecida e renovada. Você jamais e nunca você vai cair nessas amplitudes referentes a doenças depressivas, doenças emocionais, porque a palavra de Deus, ela lhe protege, tanto lhe protege como ela cura a nossa alma. Por isso que eu falei logo no início aí que seria uma maravilha as pessoas criassem um mutirão, um projeto de mutirão de leitura da palavra de Deus para as pessoas que estão com alguns tipos de patologia nos hospitais, pessoas lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz edificação da vida, da alma da pessoa, ela levanta a pessoa. Muitas pessoas, ao longo desses 30 anos, eu vi pessoas se levantar da cadeira, pessoas que estavam totalmente com alguns tipos de doença que afeta o sistema imunológico da pessoa, a parte a força da pessoa se levantar. Eu vi pessoas, através da palavra de Deus, com fé, levantar da cadeira, pessoas que muito tempo estavam sentadas, não podiam andar, e levanta e anda. A palavra de Deus, ela tem poder para isso. E outro ponto, a leitura da palavra de Deus nos traz clareza, nos traz propósito de vida. Pensa aí que maravilha se as pessoas se conscientizassem, se soubessem disso verdadeiramente. E é importantíssimo você fazer a sua parte, você buscar a leitura da palavra de Deus em casa, para você buscar a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, a direção de Deus para a sua vida. E outro ponto, a leitura da palavra de Deus nos ajuda a transformar a vida e renovar a nossa mente, o espírito, como eu falei, ajuda a transformar a nossa mente, o nosso espírito, e as nossas atitudes e até os nossos pensamentos, os novos pensamentos. A Bíblia, ela ajuda a gente a organizar esses pensamentos na nossa mente. Há uma transformação por completa quando lemos a Bíblia. Outro ponto, a leitura da palavra de Deus traz renovação dos novos relacionamentos para a nossa vida. O ensino da palavra, ela nos ajuda a manter a gente mais leve, a perdoarmos mais, nos ensina a amarmos mais quem está do nosso lado. A palavra de Deus, o ensinamento, a leitura, ela traz respeito. Onde a gente vai buscar e vai aprender mais a respeitar quem está do nosso lado, respeitar mais o próximo, respeitar mais as pessoas. Também ela nos ensina, através da leitura, sermos mais pacientes nessa série que nós estamos passando aí, que fala sobre benignidade, bondade, amor, os frutos do Espírito. Cai muito isso aqui, essas virtudes aqui, Outro ponto que nos ensina também é ser mais bondoso. Como eu falei, ser mais bondoso, ser mais paciente, ter mais atitude de ajudar o próximo. Tudo isso a gente está falando aqui, na nossa série especial. Amanhã às 19 horas, no sábado às 19 horas, você está convidado a ouvir todo o nosso estudo, porque é bacana e edificante para a sua vida espiritual. E também nos ensina a ser mais fiel, principalmente partindo do ponto, ser mais fiel com Deus, ser mais fiel com a nossa família,
ser mais fiel com as pessoas que estão do nosso lado, ser mais fiel com o nosso compromisso diário na nossa igreja, os nossos compromissos da igreja referente a Deus. E a Bíblia Sagrada, ela tem todos esses benefícios. As pessoas muitas das vezes ficam só esperando ir à igreja, mas que se você ler, às vezes a pessoa acha que é só o pastor que vai passar aquilo para ela ou para ele, mas que não, só em você ler, Deus vai dando a sabedoria e o entendimento para você ser um cristão sábio, ser um cristão edificado, renovado, através da leitura da palavra de Deus. Aí voltando ao que eu falei, já pensou se houvesse uma renovação dessa aí na amplitude mundial, não só Brasil, mas mundial, onde os colégios municipais, colégios estaduais, colégios particulares, os hospitais, vamos dizer, você chegar no aeroporto, aquele sistema de áudio que tem lá no aeroporto, tivesse citando um versículo da palavra, você acordasse pela manhã e tivesse mais radialista explanando a palavra de Deus. Pensa aí, na televisão, tanto brasileira como mundial, o primeiro programa de televisão, logo cedo pela manhã, 6 horas da manhã, tivesse uma pessoa explanando alguns versículos da palavra de Deus. Meu irmão, seria algo fortalecedor, seria algo restaurador na saúde de nós seres humanos, seria um verdadeiro movimento de saúde, paz e fortalecimento espiritual para as pessoas no mundo, porque a Bíblia ela faz isso, ela renova, ela traz paz, ela traz equilíbrio, ela traz domínio próprio, ela traz, meu amigo, ela traz tanta coisa maravilhosa e principalmente, vamos dizer, na questão da economia, referente aos gastos, referente à saúde. Quando você lê mais a Bíblia, você tem mais saúde. Pensa aí, se o povo lesse mais a Bíblia, a gente ia banir de vez esse número alarmante de pessoas que tem no mundo internado, hospitalizado, porque a Bíblia ela traz saúde, ela traz tanto saúde para a mente como o espírito e para o corpo, a carne, ia tornar as pessoas mais saudáveis na questão da amplitude mundial, e os gastos, vamos dizer assim, com relação à saúde, ia o quê? Ia cair muito, porque a Bíblia ela traz saúde para a nossa vida. Aí a gente vai falar também no nosso estudo, a gente vai falar sobre o que é benignidade. Selecionamos aqui 12 capítulos da Bíblia que fala sobre essa palavra benignidade. Se você não sabe o que é benignidade, amanhã você está convidado a partir de 19 horas, você junto conosco a gente aprender. E a gente separou aqui alguns 12 capítulos da Bíblia que fala sobre, são momentos que a Bíblia relata, que fala sobre tanto versículos e capítulos que a Bíblia fala sobre benignidade, algumas passagens da Bíblia que fala, que está incluída a benignidade. Maravilhoso, são 12 capítulos, 12 momentos espetaculares para a nossa edificação da nossa vida. Aí a gente vai falar aqui sobre, dentro desse capítulo, sobre a parábola do bom samaritano. A gente vai falar outro ponto, Jesus e a mulher adúltera. São momentos maravilhosos que a gente separou. Outro ponto aqui, vida e comunhão e santidade, a gente vai falar. Aí vai falar outro ponto aqui, a nova vida em Cristo. Outro ponto, a sabedoria prática, a bondade de Deus. Tudo a gente vai falar amanhã no nosso estudo sobre benignidade. O quinto fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos falar também sobre a bondade de Deus em nossa salvação. Vamos falar também sobre Davi. Outro ponto que vamos falar também, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. O fruto do Espírito, que é onde a gente está fazendo essa série de estudo. Aí, meu irmão, eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado. A gente também vai trazer uma reflexão panorâmica geral dos dias atuais. E
A gente selecionou aqui 3 perguntas de reflexão pessoal, tanto a reflexão panorâmica nos dias atuais. A gente trouxe quatro demonstração aqui e 3 perguntas a nível de reflexão pessoal nos dias atuais. Nossa programação amanhã ela vai ser maravilhosa, edificadora, e você não perca. Eu tenho certeza que você, após a conclusão do nosso estudo, você ouvir e meditar sobre o nosso estudo, você vai ser totalmente renovado e edificado a sua vida espiritual. Nós se encontramos amanhã a partir das 9 horas, 19 horas, me perdoe. Nós se encontramos amanhã a partir das 19 horas. Nós estamos disponibilizando o nosso vídeo e vai ser algo edificante e maravilhoso para a sua vida, crescimento espiritual maravilhoso para a sua vida. Nós estamos desejando um excelente dia e até amanhã.